começar com a introdução e com uma breve pergunta. Como podemos avaliar a temperatura dos corpos e substâncias? Bom, ao tocarmos objetos em um mesmo ambiente, temos a sensação de que uns são mais quentes que outros. Isso acontece por causa da sensação térmica. Essa sensação térmica é a que dá a ideia de temperatura, mas essa sensação térmica ela pode variar. Por exemplo, se colocarmos a mão direita em água fria e a mão esquerda em água quente e em seguida mergulharmos as duas mãos em água morna, temos a sensação de fria na mão direita e quente na mão esquerda. Por isso, o corpo humano não é um bom instrumento de medição de temperatura. Aí, por causa disso, foram desenvolvidos teorias científicas, bem como os instrumentos de medida. Esses estudos eles deram origem ao ramo da física que recebe o nome de calorimetria. E nessa área tem uma disciplina mais específica, que é a termometria, que é a que estabelece as regras e os processos para a medição da temperatura de um corpo. Nesse capítulo vamos dar o conceito de temperatura e de calor e Bom, agora iremos falar sobre temperatura e calor. E a parte da física que estuda a temperatura e calor é chamada de calorimetria. Agora vamos explicar mais um pouco sobre calorimetria. Calor. O que é calor? Calor é a energia transferida de um corpo para o outro devido a haver uma diferença de temperatura entre eles, ou seja, um corpo que tem uma temperatura diferente do outro. Quando eles se unem, o corpo com maior temperatura irá transmitir essa energia, irá transferir a energia para o outro corpo até que ele se estabilize, ocorrendo o equilíbrio térmico. Aí, o que é temperatura? Temperatura é o estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio da agitação de suas partículas, ou seja, quando o corpo estiver uma maior temperatura, suas partículas vão estar em um grau de agitação muito alto, ou seja, havendo assim uma alta energia cinética desse corpo, com uma alta temperatura. E o que é caloria? Caloria é a energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. A unidade do sistema internacional que corresponde à quantidade de calor é o joule. E por razões históricas existe outra unidade, a caloria. 1 quilocaloria corresponde a 10 elevado a 3 calorias. 10 elevado a 3, a terceira potência de calorias. 1 caloria equivale a 10 elevado a menos 3 quilocalorias. E 1 caloria é mais ou menos 4,186 joules. Agora vamos falar sobre uma pessoa que foi muito importante para a física, que foi Joseph Black. Quem foi Joseph Black? Joseph Black foi apenas o primeiro a perceber que a variação de temperatura de um corpo poderia ser usada para determinar a quantidade de calor absorvido ou liberado por ele. Ou seja, essa pessoa foi uma pessoa muito importante para o ramo da química, porque ele foi o único que percebeu que a variação da temperatura de um corpo poderia ser usada para determinar a quantidade de calor absorvido ou liberado por esse corpo. Agora vamos falar um pouco mais sobre a capacidade térmica. É possível aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo fornecendo calor ao corpo ou retirando o calor dele. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de calor no corpo, é claro que sua temperatura vai aumentar. E se eu retirar o calor de algum corpo, ele vai diminuir sua temperatura, é claro. Então, é essa a capacidade térmica que todos os corpos têm, de aumentar ou diminuir sua temperatura. Bom, vamos falar um pouco sobre equilíbrio térmico. Bom, o que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é um fenômeno de 2 corpos com diferentes temperaturas que trocam o calor até uma temperatura comum, que chamamos de equilíbrio térmico. Um exemplo de equilíbrio térmico é quando um médico vai examinar um paciente com febre, ou seja, ele vai colocar um termômetro para aquecer
aspirando sua boca para ver se o paciente está com febre alta ou baixa. Depois de alguns segundos, o médico vai ver se o paciente está com febre alta ou baixa. Ele olha o termômetro que se igualou à temperatura do corpo do paciente, ocorrendo um equilíbrio térmico. Depois de certo momento, o médico pode perceber se a temperatura dele está alta ou baixa do seu corpo. Se estiver muito alta, ele está com febre. Se estiver normal, é que o paciente está com febre baixa ou não está sem febre. Aqui damos um exemplo de equilíbrio térmico, que aqui no corpo, dois corpos, um com extremidade quente e o outro com extremidade fria. Essa região, esses dois corpos, é a região que está em equilíbrio térmico entre eles. Ou seja, essa região, tanto no corpo A quanto no corpo B, nessa região vai ser a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico. O calor vai da extremidade mais quente à extremidade mais fria até se estabilizar nessa região, que vai, ou seja, nessa região mediana vai ocorrer o equilíbrio térmico entre esses dois corpos, o corpo A e o corpo B. Então é isso, pessoal. Nós vamos dar mais um exemplo aqui entre dois corpos, o corpo A e o corpo B. Esse corpo A, vamos dizer que aqui é um copo de café e esse é um copo de leite. Ao se igualarem, a temperatura de A e a temperatura de B, ao se misturarem o café com leite, a temperatura de A e a temperatura de B vão se igualar. Quando elas se igualam, vão dar o resultado de uma temperatura de equilíbrio entre elas duas, ou seja, uma mesma temperatura entre esses dois corpos quando eles se unem. Então é isso, pessoal. O equilíbrio térmico é isso, quando os dois corpos de temperaturas diferentes se unem, depois de um certo momento eles vão resultar com uma temperatura comum entre eles, ou seja, esse é o equilíbrio térmico entre dois corpos. Bom, pessoal, agora faremos uma experiência envolvendo dois líquidos, o café em uma temperatura alta e o leite numa temperatura mais baixa, ou seja, ele está frio o leite. Que essa experiência está relacionada ao equilíbrio térmico entre esses dois líquidos, o café e o leite. Colocamos o café num recipiente vazio, o café quente, depois colocamos o leite frio. Colocamos o leite frio agora. Agora daqui para frente o café e o leite. A temperatura do leite vai para quente, vai passar para o a temperatura do café passa para o leite. Até que ocorre é quente, a temperatura do café, que é muito quente, vai passar para o leite, e a temperatura fria do leite vai passar para o café, até essas temperaturas se igualarem e se estabilizarem, ocorrendo assim o equilíbrio térmico entre esses dois líquidos, que é o café em alta temperatura e o leite numa temperatura mais amena, mais baixa.